Olá a todos, hoje eu vou falar de filtros do tipo passa-banda, Band Pass Filter, mais especificamente do tipo SAW. Eu tenho aqui uma sucata com dois SMDs, são dois filtros e eu quero levantar a curva deles, pois eles são para 2400 MHz. Mais precisamente 2450. E eu quero ver se será possível utilizá-los no meu segundo projeto Homebrew, meu segundo up converter caseiro para o QO100. Meu nome é Sandro Ribeiro, sou PY1SAN. Sempre lembrando que na descrição do vídeo tem os meus meios de contato e os links. Vou querer comparar esse filtro SMD. Eu tenho dois filtros que eu ganhei dessa placa PCMcia. Eu não sei se os filtros estão bons. Ver se eu consigo dar um zoom aqui. Esse componente SMD está impresso 2450 e olha o outro. Opa! Também, 2450. São dois filtros. Quero ver a característica desses filtros. Se for um Band Pass Filter, eu quero usar em um dos projetos. Para testar esse filtro SMD, eu preparei uma placa circuito impresso. Essa placa de dimensões semelhantes. Eu vou colocar os dois conectores e vou inserir esse filtro SMD nessa placa de teste. Um Band Pass Filter ou um filtro passa-faixa, ele tem essa curva característica. Ele elimina a parte de baixo e a parte de cima do aspecto de frequência, ou seja, é como se fosse um passa-baixa e um passa-alta em um mesmo filtro. Tudo que está abaixo e acima da frequência de interesse é atenuado. A letra B de Bravo representa o bandwidth, ou largura de banda. A literatura diz que ela é determinada quando o sinal cai até 3 dB, ou seja, atenuou 3 dB na parte inferior e atenuou 3 dB na parte superior, você tem aquele retângulo que indica a faixa de frequência ou a largura de banda do seu filtro. Mas por que utilizar filtros? Filtros são necessários para eliminar os sinais indesejáveis. Um misturador de sinais, um mixer, que funciona no princípio heterodino ou heteródino, ele sempre irá gerar subprodutos que nós teremos que eliminar. Eu já havia falado de up converters e transverters no vídeo anterior. Mas como nós vamos tratar de cortes de filtros, vale a pena relembrar alguns conceitos. Quando eu tenho um sinal de FI em 400 MHz e eu passo em um misturador que o oscilador local, o LO, está em 1000, eu vou ter dois subprodutos. Eu vou ter a soma de 1000 e de 400, que dará a resultante de 1400, e eu vou ter a subtração de 400 com 1000, que vai dar 600 MHz. É assim que o seu transverter funciona. Eu pego a frequência do seu rádio, que no caso aqui eu estou usando como exemplo um rádio de VHF. Ele está em 146 MHz. Se eu quero sair em 2400 MHz, que é a frequência de entrada do QO100, eu teria que ter um oscilador local em 2254. Ou seja,
eu somando 146 MHz mais 2.254 MHz, eu tenho uma resultante em 2.400 MHz, que é a minha frequência de interesse. Mas eu também tenho um outro sinal que não é do meu interesse, que cairia em 2108. Falando em um mundo ideal, eu teria que eliminar o sinal do LO, que é 2254, e eliminar o subproduto inferior, que é 2100. Eu deveria ter um filtro que passa somente a faixa que me interessa, que é 2400 MHz. Vou utilizar agora um outro exemplo. Caso a minha FI esteja na banda de UHF, 435 MHz, eu teria que ter um oscilador local, um LO, em 1965 MHz. Somando 435 mais 1965, eu teria resultante que me interessa, que é 2400 MHz. Eu teria uma outra que não seria aproveitada, que não me interessa no meu projeto, que seria a subtração de 1965 menos 435 MHz, que daria 1530. A figura mostra a curva de resposta de um filtro passa-banda da Epicus projetado para 2441 MHz. Vemos que a resposta de frequência não é tão lisa, não é tão limpa quanto naquele gráfico teórico. Quando você for projetar o seu equipamento, leve em conta a largura de banda do seu filtro em relação à diferença de frequência do seu oscilador local e da sua FI. Para ficar mais claro, eu peguei aqui a figura de resposta do datasheet do filtro B9413 e estou traçando várias frequências de FI que me interessa caso eu queira sair em 2400 MHz. Fica claro que a distância entre a minha frequência de saída, que é 2400 MHz, a primeira FI proposta, que é em 14 MHz, que é a banda de 20 metros, está muito próxima. Eu teria que ter um filtro muito estreito para eu conseguir eliminar o sinal que não me interessa. O mesmo acontece caso a minha FI fosse em 29 MHz. Em 29 MHz eu já tenho uma atenuação considerável, que está algo em torno de 23 dB. Mas para um filtro seria insuficiente. O melhor caso desse exemplo é o que está embaixo, onde eu estou entrando com uma FI de 146 MHz. 146 MHz eu teria um oscilador local em 2254. Isso me daria uma atenuação de quase menos 50 dB. Assim foi a montagem. Eu preparei 2 placas de circuito impresso, os conectores e fiz a montagem do filtro SAW, conforme a foto. Tá aqui o Adalme Pluto. A plaquinha com o filtro ali, soldado, bem pequeno, e o Satzagen rodando. Vou fazer a captura da tela ali para a gente poder conversar mais um pouco a respeito do que eu estou vendo aí desse filtro SAW-SMD. Bom, fazendo a captura de tela aqui, estou com o Satzagen rodando. Estou fazendo uma varredura, acompanhe aqui com o mouse, de 1800 MHz a 3000. A gente pode ver aqui na parte de baixo do gráfico, de 1800 a 3000 MHz. Ele está marcado como 2450, né? O filtro está marcado aqui, ó, 2450. Em 2450,
eu tenho quase 4 dB de perda. Ou seja, vamos falar aqui de uma maneira um pouco mais simples. Esse meu filtro, com esses conectores na placa, me dão uma perda de inserção de 4 dBs. Eu vou considerar 4 dBs. A gente vê aqui por volta de 2000 MHz, né? Ele tem uma atenuação por volta de 14 dBs. Aqui por volta de 2700 MHz, também por volta de 14 dBs. Um filtro passa banda, né? Um bandpass filter, ele tem que ter essa cara aqui do meio, né? Essa parte de baixo aqui, eu gostaria que ela fosse mais atenuada. Ele deixaria passar só o que me interessa, que eu queria algo em torno de 2400. Afinal de contas, eu estou juntando peças para montar um segundo transverter para o Osrail, Qatar Oscar 100. Então eu preciso transmitir em 2400 MHz. E eu gostaria que a parte de cima também fosse mais atenuada, né? E eu dei uma sorte aqui num detalhe. Vamos fazer umas contas aqui. Calculadora. 2400 MHz, que eu quero transmitir lá no QO100. Se eu usar um rádio fazendo uma FI de 2 metros, ou seja, no centro da banda de 2 metros e 146, eu teria um oscilador local em 2254. 2254 MHz, o meu oscilador local. E por sorte, aqui por volta de 2254, ó, 2253, 2256, vamos dar um zoom ali. Olha que sorte que eu dei, 2254, eu estou a menos 30 dBs. Isso irá me servir para dar uma ótima atenuação no meu oscilador local se eu usar uma FI em 146. Sensacional. Me sobrou aqui mais um filtro, né? Para eu tirar da placa. Ele é o mesmo do que eu fiz o teste. Mesmo invólucro, mesma descrição. Então, tudo me leva a crer que também é um bandpass filter. Esse eu vou testar diferente. Eu vou remover esse aqui e vou tentar ligar ele direto nos conectores. Filtro removido, um ao lado do outro. Olha na régua, esse SMD é menos de 5 milímetros. O que eu fiz? Soldei o SAW direto nos conectores. Deixa eu dar uma virada aqui para ver melhor. Está soldado só terminal central. Agora eu vou soldar a parte de fora, que é o negativo, né? Tá aí o Adão Pluto, o filtro inserido aqui no meio dos dois conectores e o SAT-SAGEM rodando. Olha que diferença, hein? Vamos lá fazer a captura da tela. Bom, agora eu fiquei numa incógnita. Assumindo que os dois filtros são iguais, a montagem na placa de circuito impresso lá FR4 deu uma diferença enorme. O que eu não consigo entender ainda é porque minha atenuação aumentou tanto. Eu estou com algo em torno aqui de 18. Na frequência de interesse aqui, 2400, né, eu estou com menos 13 dB, menos 14. Eu perdi 10 dBs aí de atenuação.
e sem usar a placa de circuito impresso, né? É uma conclusão que eu ainda vou estudar ainda. De repente fazer uma outra placa. Não considero esse teste concluído não. Terão outros testes. Por um outro lado, a parte de baixo aqui melhorou muito. Muito. Se eu fizesse algum equipamento com a FI em 440 MHz, eu estaria com atenuação aqui em torno de 65 dB. Está excelente. Recapitulando, perdi um pouco aqui em cima, perdi 10 dB. Eu não lembro o valor que dava do outro vídeo lá, de cabeça. Mas ó, perdi mais de 10 dB. Em compensação, aqui eu ganhei uma atenuação boa, onde eu queria. Bom, quando você for fazer o projeto do seu up converter, do seu transverter, você não precisa necessariamente fazer o que eu estou fazendo, né? De tentar ficar aproveitando peças usadas e levantando curva. Dá uma olhada no eBay, o que tem de disponibilidade de filtros para vender. Na figura eu mostro algumas opções de filtros. Por exemplo, esse datasheet é de um filtro SAW centrado por volta de 2440 MHz. Ele tem uma perda de inserção de 2,76, que pode chegar a uma perda de inserção máxima de 5 dB. E a figura mostra a sua resposta de frequência. Na figura vemos o filtro Epicus, que eu já havia falado anteriormente, que é de 2440 MHz. Ele tem uma perda de inserção típica de 2 dB, podendo chegar a 2,8. No datasheet é possível encontrar várias informações, como a amplitude de ripo, a tensão de SWR, de input e de output, e as atenuações. Temos várias frequências e várias atenuações, mas na próxima figura, o gráfico, visualmente fica um pouco mais fácil você escolher qual filtro você vai usar, dependendo, é claro, do seu oscilador local e da sua frequência de FI. E para encerrar, 2 filtros do conhecidíssimo fabricante Murata. O primeiro modelo apresenta uma perda de inserção extremamente baixa e tem uma excelente atenuação na parte inferior, o que não acontece no segundo modelo mostrado, que além de ter perda de inserções altas, não tem boa atenuação na parte inferior nem na parte superior do espectro de frequência. Deixo essa tabela resumo, que é similar à que eu tinha deixado no vídeo do arquitetura de um transverter. Você encontrará centenas de modelos de filtros SAW, pois a frequência de 2450 MHz é muito popular em equipamentos de Wi-Fi. Se você não tiver equipamentos de medição, repito novamente, ao escolher a arquitetura do seu transverter, escolha um que use filtros SAW. Compre-o pronto e você não terá nenhum problema, pois você não tem que fazer nenhum ajuste. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo, irei descrever outros tipos de filtros, com outras arquiteturas, que também será usado em projetos para o QO100. 73 PY1 SAN